O saber é a força da transformação, o combustível que impulsiona a vida. Em perfeita comunhão de sonhos, olhando para o futuro, Domingos Orestes Schiomento, Irineu de Mula, Joaquim Carlos Monteiro de Carvalho, José Joaquim Boarim e Luiz Bertazzi Filho reinstalaram a Academia Paulista de Contabilidade no dia 11 de novembro de 2011. Fundada há quase 70 anos, em 1952, por Francisco Dáurea e contadores da época. Agora, ao completar 10 anos de reinstalação, a Academia de São Paulo mostra que ocupou cada espaço de sua recente história para gerar conhecimento e semear sabedoria. O entusiasmo dos 50 membros que compõem a Academia se alimenta do desejo de produzir riquezas intelectuais e de preparar os profissionais de hoje e as gerações vindouras para uma nova realidade na profissão contábil. Além dos encontros com acadêmicos e da participação em eventos diversos, cuja tônica é sempre levar informação aos profissionais da classe, os acadêmicos lançaram nos últimos anos 3 livros da série Pronunciamentos Contábeis. Acadêmicos explicam os pronunciamentos contábeis, pronunciamentos contábeis aplicados aos negócios, e completam a trilogia com o livro Pronunciamentos Contábeis e Tendências da Contabilidade, que ora está sendo lançado. As 3 obras são ofertadas gratuitamente à classe, na versão impressa e em e-books, no site da Academia. Compartilhar este sonho com os imortais da Academia Paulista de Contabilidade é realmente um privilégio. Por isso, meus agradecimentos a todos que há 10 anos vêm disseminando conhecimentos e gerando saber aos profissionais das ciências contábeis. Nós, contadores, somos responsáveis por contar a história da sua empresa por meio dos números. Nossa expertise nos permite otimizar dentro da realidade suas operações. Buscamos direcionar os seus investimentos de forma a ampliar seu faturamento, priorizando a saúde financeira do seu negócio. Em um cenário tributário complexo, repleto de leis e obrigações, nós desenvolvemos uma percepção aguçada e uma notável capacidade de orientar a gestão, com governança, maestria e eficiência. Executivos preparados para fornecer as informações que ajudarão na gestão das empresas. Nosso papel, além de decifrar mecanismos, é apontar soluções. Provamos nossa relevância e que, mais do que nunca, somos fundamentais às empresas e à sociedade. Nosso trabalho traz novas oportunidades, fortalece empresas, muda realidades, transforma vidas, sempre com ética, zelo e responsabilidade. Como grandes parceiros dos negócios, atuamos como facilitadores em questões públicas e temos como missão transformar leis complexas em informações simples e acessíveis a todos, integrando todas as áreas da gestão. Nós, profissionais da contabilidade, somos aqueles que enxergam através dos documentos, tabelas e planilhas. Somos profissionais aptos a interpretar resultados e direcionar expectativas para o melhor caminho. Somos verdadeiros especialistas em agregar valor às mais diversas empresas, em todos os segmentos da economia, sejam elas privadas, públicas ou do terceiro setor, colaborando assim para o desenvolvimento social. Temos verdadeiro prazer pela arte de facilitar os seus negócios, descomplicando os números em prol da saúde financeira de todos os nossos clientes. Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo,
juntos e conectados, redesenhando a profissão. CRC São Paulo. Olá a todos e a todas, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou a Flávia Augusto, contadora e vice-presidente de desenvolvimento profissional do CRC São Paulo. Então, quero aqui já agradecer a todos que estão participando dessa atividade. E essa atividade desta manhã é uma atividade em parceria com a Academia Paulista de Contabilidade. Gostaria de lembrar vocês de fazer a primeira presença com o link que já está aí no chat, tá? É só clicar, colocar o número do seu registro, sua senha e clicar no OK para poder processar a sua presença. Somente fazendo isso que vocês vão conseguir emitir o certificado dessa atividade posteriormente no site, ok? Lembrando que para esse ano a pontuação da educação profissional continuada são 40 pontos, né? Então, eu queria aqui agora dizer a honra de estar participando dessa atividade com a academia, junto com esses grandes nomes da Academia Paulista, e eu queria aqui, então, já começar chamando os nossos participantes do dia. Queria, primeiramente, chamar o nosso presidente do CRC São Paulo, gestão 2022-2023, José Aparecido Maion, que é contador, sócio da Maion e Oliveira Auditores Independentes, consultor, auditor independente, perito e professor acadêmico da Academia Paulista de Contabilidade, na cadeira número 48. Seja bem-vindo, Maion, presidente. Olá, Flávia. Sejam também bem-vindos todos que estão nos ouvindo nesse momento. Esperamos ter uma abordagem bem esclarecedora sobre a função da contabilidade e estamos aí aguardando os meus amigos também, agora que vão entrar para essa atividade. Obrigado a todos, sejam todos bem-vindos, uma ótima atividade. Esse é o primeiro, hein? Vamos para o segundo. Antoninho Marmo Trevisan, consultor empresário, ele é presidente do Conselho de Administração da Trevisan Escola de Negócios, presidente da Trevisan Editora, membro da Academia Brasileira de Ciências Contábeis, da Academia Paulista de Contabilidade, membro do Conselho Consultivo do Conselho Federal de Contabilidade, membro do Conselho Consultivo da Fundação Brasileira de Contabilidade e do Sindicato dos Contabilistas de São Paulo. Trevisan, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, bom dia a todos os meus colegas. Vai ser um enorme prazer aqui dividir essa hora e meia aqui com o Maion, com o Eliseu, com o Miguel e com você, Flávia. Prazer enorme estar aqui. Obrigada, Trevisan. Agora vamos para o próximo. Eliseu Martins, doutor em Controladoria e Contabilidade pela USP, professor titular, livre docente de contabilidade da FEA-USP, autor e coautor de diversos livros, teses e artigos e membro do Comitê de Pronunciamentos Contábeis. Professor Eliseu, seja bem-vindo. Som. Estamos sem som ainda, professor. Eu vou chamando o nosso próximo e o senhor dá suas boas... Ah, conseguiu. Vamos dar sequência aqui. Está falhando o som do professor. É que, afinal de contas, a velha tecnologia, cada vez em quando, não tem alguns pega uma peça. Desculpas, mas o meu agradecimento à associação e ao conselho por essa oportunidade da gente ter essa discussão aqui entre nós e com tantos outros colegas que estarão nos ouvindo e vendo. Obrigado. Obrigada, professor Eliseu. E vamos chamar agora o nosso próximo apresentador do dia, João Miguel da Silva, advogado, contabilista, especializado em direito empresarial, autor e coautor de várias obras aí da área contábil, da parte fiscal. Ele também foi professor convidado em universidades, na Fundace, USP Ribeirão, FECAP, ministra seminários e palestras em todo o Brasil desde
1988, sobre legislação e direito empresarial. Em 2006, foi eleito o Homem do Ano na área jurídica. Título esse recebido na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Contabilista emérito nos Sindicatos Contabilistas de São Paulo. Ocupa a cadeira da Academia Paulista de Contabilidade. Também é sócio da Saberplay Treinamento Profissional e sócio-diretor da Miguel e Silva e Yamashita e Advogados. Professor Miguel, seja muito bem-vindo também. Satisfação estar com todos e é um enorme privilégio estar acompanhado de pessoas queridas por toda a classe contábil, como Trevisan, Eliseu, e aí meu abraço aí grande ao presidente do CRC de São Paulo, Maior. Muito obrigada a todos vocês. Dizer aí que o nosso público, os internautas, já estão mandando aí sucesso na atividade de hoje e falando dessas férias que eu tenho a missão aqui de estar comandando, né? E estar apresentando. Não vou perder mais tempo, né, porque o público quer ouvir vocês. Então, nós vamos partir agora para o nosso primeiro bloco, né? Nós vamos estar falando aí a nossa atividade de hoje, que está sendo fraude ou risco de negócio. Então, eu vou deixar para vocês aí fazerem as suas considerações. E esse primeiro bloco eu deixo aí para o professor Miguel Silva fazer a sua apresentação. Pois bem, a proposição aqui é discutirmos fraude ou riscos no negócio. Vou aqui focar da figura dos riscos do negócio e dos desvios de gestão. É muito importante, então, aprofundarmos em o que é negócio, o que é um risco econômico em um negócio e o que é fraude. Sem aqui, então, fugir da raia, nós sabemos por que estamos aqui reunidos. Estamos reunidos porque, nos últimos anos, não só no Brasil, em toda a parte desta terra, há situações adversas envolvendo aí fraudes econômicas. E a gente precisa deixar claro, nos posicionar como classe contábil, qual é a função da contabilidade e, em decorrência, dos profissionais habilitados para exercer a contabilidade e também deixar claro para a sociedade o que deve se esperar da contabilidade. Porque, muitas vezes, há poluição da compreensão da norma contábil, do profissional habilitado da contabilidade, e aqui já estou falando não só do contador, mas também do auditor e auditora. Então, é fundamental, nessas situações, como ocorreu no caso Enron, em 2001, no caso IRB Brasil, 2020, e agora, lamentavelmente, o caso Americanas. Afinal, precisamos deixar claro, e a contar de nós, porque somos formadores de opinião, o que é, afinal, um negócio, o que é um risco de negócio e o que é fraude. Neste diapasão, nesse contexto, eu vou aqui começar em analisar o que é um negócio. Negócio, e aí vou aqui me valer de slides. Vejam que, para o direito comercial, direito empresarial, agora, de acordo com o novo Código Civil de 2002, empresa, que é um empreendimento negocial, o que para a contabilidade chamamos de unidade de negócio, tanto a contabilidade como o direito se vale de um conceito econômico de negócio. Advém dos italianos a definição de negócio. A propósito, Lucas Paccioli, ao criar o método das partidas dobradas, contribuiu muito para o quê? Estabelecer um mecanismo de reconhecimento de fatos econômicos que ocorrem em um negócio. Mas, afinal, o que é um negócio? O que é uma unidade de negócio? Que é um conceito econômico em relação ao qual o direito se vale e a contabilidade também. Então,
para os italianos, e que o Código Civil se pauta e a contabilidade se pauta, 3 elementos caracterizam um negócio, uma empresa. Aos meus olhos, não é? Requer um quarto, para melhor compreensão, inclusive para esta situação que estamos enfrentando de fraude econômica nos negócios. Né? Para os italianos, e em decorrência, isso está consagrado mundialmente, só há que falar em uma unidade de negócio, em um empreendimento negocial, quando estiver presente o primeiro elemento constitutivo, que é a livre iniciativa privada, ou seja, os gestores recebem uma estrutura patrimonial organizada para o quê? Alcançar, na sua gestão, um resultado econômico positivo, quer dizer, lucro. Nesse caminho, ocorre o quê? Percalços, riscos econômicos, adversidades ocorrem quando você inicia um negócio, quando você lança um novo produto, quando você abre uma filial, uma nova unidade de produção, um novo produto se lança. Então, me faz recordar, no passado, o produto tão conhecido no Brasil, que é o Yakult, né? Aquele leite fermentado. A empresa estava muito bem, com caixa, e o que ocorreu? O novo gestor, ele teve uma grande ideia. Vou lançar o Yakult shampoo Yakult. Pensa, você pega leite fermentado para tomar na cozinha, pega lá na geladeira e vai também para o toalete e toma banho com shampoo Yakult. Patente que o negócio não vingou. Isso faz parte de um negócio. Negócios, na sua dinâmica, estão envoltos a riscos econômicos, erros humanos, próprio da natureza humana, de acertar ou errar na sua gestão patrimonial. Então, são 3 elementos caracterizadores de uma empresa. A livre iniciativa, quer dizer, liberdade para contratar, para lançar até shampoo e Yakult, né? Você me faz recordar, sábado agora, o Henrique Meirelles deu uma entrevista para o Estadão, dizendo, olha, o presidente atual está atacando o Banco Central, porque ele entende que os juros já deveria serem reduzidos. Tá. E aí o Henrique Meirelles dizia, olha, o presidente está indo no caminho errado, ele está provocando ruídos e incertezas no mercado. Me faz aqui, então, pontuar que, com essa forma de abordagem do presidente atual, o que acontece? Os juros de longo prazo aumentaram. O que acontece nas empresas? Acontece nas empresas o quê? As empresas alavancadas, como o caso Americanas e outras empresas, ora, como tem dívidas bancárias, e aí, então, são dívidas locais, então, aumentam os juros, e a contabilidade revela esses riscos econômicos. A contabilidade convive com os riscos econômicos. Há critérios de reconhecimento, mensuração e evidenciação envolvendo riscos econômicos, requerendo ajuste a valor presente, requerendo ajuste a valor justo, requerendo provisionamento perante contingências. A contabilidade, ela tem mecanismos para conviver com os riscos econômicos, que é um elemento caracterizador de uma empresa. Então, os gestores recebem uma estrutura organizada, uma estrutura patrimonial organizada para gerir no percurso até chegar ao lucro. No meio do caminho, como apresenta aí o slide, tem o risco econômico. Esse risco econômico pode ser o quê? Na gestão, ele mesmo tomando atitude, mas erros humanos e, portanto, revelados, e também o quê? Agentes externos, como o presidente atacando o BC, aumenta a taxa de juros e a contabilidade requer lá a atualização, passivos financeiros
pós-fixado, não é? Ele precisa ser atualizado. E aí a taxa de juros aumentou. Então, a contabilidade, ela lida com os riscos econômicos, verdadeiros riscos econômicos. E aí a gente tem que entender o que é risco econômico. Risco econômico, então, diz respeito, como veremos na sequência, a erros humanos ou incertezas prospectivas, que é diferente de fraude, já que alerto. Fraude não é risco do negócio, né? Pois bem, então, o elemento que eu trago aqui e defendo em escritas, que não tem como, e aí procuro contribuir como doutrinador no âmbito do direito empresarial, precisa ter o primeiro elemento, ou seja, a empresa tem como elemento constitutivo recursos patrimoniais organizados e disponibilizados para gestão, porque uma empresa não pode praticar atividade acidental. O Flamengo perdeu lá o campeonato, o Mundial de Clubes, nem foi para a final. Ora, quem vende picolé não foi vender na praia de Copacabana picolé. Então, não pode empresa ter só elemento caracterizador a livre iniciativa privada, risco econômico, finalidade e obtenção de lucro. Quem vende picolé na praia de Copacabana tem os 3 elementos. Mas, para ser empresa, uma unidade de negócio precisa ter o primeiro aqui apontado, que são recursos patrimoniais organizados e disponibilizados para gestão. Assim defendo, né? Em escrita. Tá. Nesse contexto, a contabilidade também está em harmonia com a definição que o direito patrimonial revela, no sentido que o CPC 15, quando define negócios, para regrar a combinação de negócios, ele define que um negócio consiste, como está aí na tela, em nota, consiste de entrada de recursos, os quais têm a capacidade, ou seja, um negócio consiste de entrada de recursos e processo. Veja que o vendedor de picolé na praia, ele tem, não é? Entrada de recursos, porém ele não tem processo. Se o Flamengo perder, ele não vai vender no outro dia. Se o Flamengo ganhasse, também ele não ia, porque ele ia beber, não é? Ou seja, tomar picolé de cana-de-açúcar. Então, veja que o pressupõe negócio não só a entrada de recursos, não é? Mas também o processo. E aí precisa, então, o que eu defendo, o primeiro elemento caracterizador de uma empresa, tem que haver recursos patrimoniais organizados e disponibilizados para gestão, para dar vazão à gestão do negócio eficaz, visando o lucro, passando pelo risco econômico. E a definição contábil de negócio da contabilidade societária está em harmonia com o conceito do direito patrimonial e que, em especial, revela o artigo 966 do Código Civil, quando ele define empresário, e que corrobora esses 4 elementos. E aí, o que nos interessa aqui é discutir, aprofundar a questão do risco econômico, que eu vejo merecedor de nós explorarmos e entender melhor e alertar os stakeholders, ou seja, os envolvidos na análise, os usuários das demonstrações contábeis. Então, no próximo slide, exploro esse elemento caracterizador de empresa que, no caso Enro, no caso IRB e agora caso Americanas, está mal compreendido na seara contábil. E aí me permitam explorar. Risco econômico de negócio, eles têm que estar dotados de 2 requisitos. Aqui, mais uma vez, apresento os elementos caracterizadores de um risco econômico. Não há que falar em risco econômico de negócio se não atendido 2 requisitos: previsibilidade e calculabilidade. Faltou um desses elementos, não há que falar em risco de negócio. Risco econômico de negócio é outra coisa. E aí é bom já aqui, não é? Encadeando. A contabilidade cuida, sim. Há critérios de reconhecimento, mensuração e evidenciação. Temos o NBC-TG 12, que cuida de ajuste a valor presente, AVJ, CPC, ou seja, o NBC-TG 46,
ajuste a valor justo, tem o CPC 25, que corresponde a NBC-TG 25, que cuida das provisões para contingências, melhor até colocando, não é? Ora, tendo contingências, você precisa classificar e, alcançada a condição de um passivo provável, você tem que constituir uma provisão, não é? Passiva. E aí, da mesma forma, um ativo contingente não se constitui, tem que ser um ativo praticamente certo para que, dentro do princípio da prudência e conservadorismo, você constitua. Então, a contabilidade convive com o risco econômico. E é isso que nós precisamos difundir, alertar. Por que a contabilidade se depara, ou seja, convive com o risco econômico? Porque o risco econômico de negócio é um elemento caracterizador da empresa, onde ocorrem os fatos patrimoniais decorrentes das relações obrigacionais geradas pelo gestor, e aí a contabilidade, então, considerando que o risco econômico de negócio, ora, dotada na falibilidade do ser humano, que lança shampoo e Yakult, e também do presidente que gera incertezas atacando o BC, ora, a contabilidade vai, então, reconhecer esses riscos econômicos pelos seus critérios de reconhecimento, mensuração e evidenciação, à, então, cobertura do risco econômico de negócio. Por quê? Porque risco econômico de negócio são o quê? Dotados dos dois requisitos. Os requisitos, então, de previsibilidade do risco econômico e da sua calculabilidade, que quer dizer mensurar esse risco, se impõem e são essenciais para que o mercado como um todo possa existir em um capitalismo racional. Aqui, então, é importante vocês entenderem que, numa atuação privada, numa sociedade capitalista, onde teremos a operação de negócios envoltos a riscos econômicos, nós temos que tomar como pressuposto que a contabilidade registra fatos econômicos nas relações obrigacionais praticadas pelos gestores, dotados de lealdade e de boa-fé, dentro de um capitalismo racional que é pregado por Max Weber lá no início de 1900. Ele já alertava em obra consagrada. O americano dizia, ora, em sua obra, como a sociedade deve conviver com a economia numa sociedade capitalista. Ora, tem que ter um pressuposto. O pressuposto é capitalismo racional. Fraude não participa num ambiente de capitalismo racional. É capitalismo selvagem, é um capitalismo amputado, mutilado, quando o gestor ele pratica sozinho, ele o quê? É mentor, ou a administração como um todo, num conluio com outras pessoas, e aí precisa de investigação para verificar, mas é bom encaminhar no sentido que a contabilidade é uma ferramenta primorosa para o que apresentar as situações patrimoniais, o desempenho econômico de um negócio dentro de um capitalismo racional, de que dizia Max Weber. Do contrário, não é campo da contabilidade. E a gente tem que ser claro para a sociedade, porque a sociedade fica exigindo da contabilidade o que ela não tem para dar. Não exija de uma ciência o que ela não tem para dar. Não exija da ciência da medicina o que ela não tem para dar. Do direito, da contabilidade, sejamos claros, não nos acuemos, deixemos claro o que é a contabilidade. Contabilidade não opera no capitalismo selvagem, não tem critérios de reconhecimento, mensuração e evidenciação para fraude econômica, não se provisiona a fraude econômica. Por quê? Porque é um fato imponderável. Por quê? Porque não há como prever, não há como calcular, mensurar uma fraude econômica. Então, você não vai constituir. Não é função, e nem tem que o auditor também ficar acuado. O auditor não tem poder de polícia, ele não é investigador, ele não vai lá chegar com o cacetete na empresa e falar, olha, tem alguma coisa aqui na empresa. É num capitalismo racional que você escritura, levanta as demonstrações contábeis, circula para os usuários, pautado numa auditoria.
nesse contexto, ora, no próximo slide, apresento que as relações obrigacionais geradas no mercado pelos gestores de negócio, ora, requerem, então, a observância dos requisitos da previsibilidade e da calculabilidade. Não estando o negócio dentro de um capitalismo racional, isso não é campo da contabilidade, que é ciência econômica, que requer o atendimento dos requisitos da previsibilidade e da calculabilidade, que é mensurar. Eu não mensuro fraude, ninguém fica atrás de fraude. Então, a gente tem que deixar claro para a sociedade que fraude econômica não participa do capitalismo racional de que Max Weber tanto difundiu na sua obra clássica. E temos que, o quê? Esclarecer, e aí, depois, quem quiser esse material, está disponível, vai ser disponibilizado, né? Já passei isso para os nossos queridos do CRC. Então, nós temos que ter bem claro o pressuposto da contabilidade, que está aí em nota, não é? A contabilidade como ciência de ordem econômica, não é, a contabilidade não está escrito aí, a contabilidade como ciência de desordem econômica. A contabilidade é uma ciência de ordem econômica, ela foi preparada. Lucas Pacioli, quando criou o método das partidas dobradas, ele imaginou que o gestor, quando pratica a autonomia da vontade nos termos do artigo 421 do Código Civil, na sua gestão patrimonial, visando lucro, vai passar por erros, vai passar por incertezas, mas jamais Lucas Pacioli e demais doutrinadores, nós que convivemos com as normas contábeis, jamais ficamos pensando uma fraude contábil, né? Até porque, ora, fraude de gestão, fraude econômica não é assunto da ciência contábil. Isso é direito penal, tem que deixar claro. Pois bem, a contabilidade como ciência de ordem econômica e em decorrência às suas normas, exercitadas pelos profissionais habilitados, entendam, contadores e auditores, não prestam para sistematizar os fatos econômicos por meio de peças contábeis que não sejam pautados por um pressuposto inafastável. Operações praticadas no mercado ancorado no capitalismo racional e não selvagem, mutilado, esclerosado. Quer dizer, as normas contábeis têm como ponto de partida que as relações obrigacionais privadas são constituídas e informadas com lealdade pela administração dos negócios. Do contrário, perde-se a bússola da previsibilidade e da calculabilidade das movimentações patrimoniais. E, neste caso, lamentavelmente, teremos peças contábeis desprezíveis, como ocorreu na Enro, no IRB, e sinaliza, para isso tem que ter investigação, no caso Americanas. Porém, isso não é no campo da fraude contábil. Se ocorreu, não é? É uma fraude de gestão. E a contabilidade não tem que ter receio de dizer para a mídia que a contabilidade não cuida de fraude de gestão. Por quê? Porque a contabilidade, ela tem um ambiente próprio para exercício das suas ferramentas, que é o capitalismo racional, que é, em outras palavras, dotado de dois requisitos, dois pressupostos, previsibilidade e calculabilidade. Do contrário, não se mensura. A gente fala para lá, para cá, que a contabilidade apresenta, não é, 3 critérios a todo tempo. Reconhecimento, mensuração e evidenciação. Tá? Se você tira a possibilidade de mensurar, você está amputando a contabilidade. Então, em outras palavras, a contabilidade não atua no capitalismo selvagem, na fraude. Professor... Entendido? Bem, de tudo isso... Professor, o tempo está voando, hein, professor? Perfeito. Quando o assunto é bom, o tempo voa. Perfeito. Bem, eu resumo, então, aqui em último, depois vocês podem, então, verificar no material, que estará disponível, eu distingo o risco econômico no capitalismo racional e o fato imponderável diante do capitalismo racional. Quer dizer, quando você está diante de um fato imponderável, num ambiente nacional e internacional, globalizado no mercado de capitalismo racional, ora, isso é uma fraude econômica, isso não tem que ser tratado pela contabilidade, isso é direito penal. Está aí, apresentado, e obrigado aí pela disponibilização de tempo. Nós que agradecemos, professor. Só elogios aí
pelos nossos internautas. E eu queria passar a palavra, então, para o presidente Mayon, para que faça suas considerações de moderação do painel. Está sem som, presidente. Isso, já resolvi. Obrigado, Miguel, por essa excelente explanação. Olha, Miguel, você colocou um assunto muito importante, que nós sabemos que a contabilidade, você deixou bem claro, é uma ciência social. E ela é uma ciência social porque ela tem um elemento próprio, que é o patrimônio. E esse patrimônio, ele tem que ser quantificado, valorizado através de regras. Então, existem na contabilidade princípios. Os princípios existem, são imutáveis, a exemplo do princípio da entidade e outros demais, você citou alguns na sua fala, e existem também as normas brasileiras de contabilidade, técnicas e profissionais, que são aplicadas tanto essas normas brasileiras por auditores, contadores, auditores, né? E de uma forma geral, e essas normas elas são estabelecida pelos doutrinadores de acordo com a necessidade do mercado. E existindo essas normas, elas são mutáveis, porque elas mudam com a necessidade do mercado. E para que se cumpra o objetivo da contabilidade, para que se tenha o produto da contabilidade, qual que é o produto da contabilidade? É a informação. E informação, que é o principal produto nosso, a matéria-prima nossa são o registro dos fatos, que você falou, econômicos, o mercado racional, tudo. Agora, o nosso produto é a informação. A informação, ela tem que ser transparente, ética. Nós temos as normas profissionais, as normas éticas, as NBCSTA, as NBCTG, as específicas. E se você cumprir com tudo isso, dentro desse mercado, né, racional, então você tem todas as evidências e informações de qualidade para tomada de decisões. Então, a contabilidade realmente ela registra todos esses atos e fatos desde que você tenha conhecimento. É claro que o evento que foi se colocado aí, nós sabemos a razão que nós estamos aqui, eu estou falando como órgão regulador, órgão fiscalizador, e sendo um órgão regulador, o Rio de Janeiro, ele, no dia seguinte do fato que ocorreu, ele abriu uma diligência. O presidente do Conselho Federal, o Aécio, veio na imprensa dizendo quase mais ou menos o que você está falando, que os fatos técnicos serão apurados, não é do conhecido, em existindo qualquer descumprimento de normas, coisas assim, esse pessoal serão, de acordo com as nossas leis vigentes e normas, serão punidos. E não existindo essa ocorrência de fatos, né, profissionais, cumprimentos de normas ou não, porque outros segmentos, quem vai cuidar é a CVM na parte criminal, e nós só fiscalizamos o exercício profissional do contador ou da contadora, do profissional da contabilidade. Então, isso está sendo apurado. Qualquer coisa que se venha falar antes da apuração é factoides, é ficar jogando uma coisa que ainda você não tem um conhecimento desses fatos. Então, o que a gente quer dizer é que nós punimos quem deve ser punidos, certo? Dentro do nosso regulamento, damos toda a fase, né, de defesa, isso, aquilo, que há uma diferença muito grande quando você trata de mercado racional e mercado irracional, quando você tem uma fraude decorrente que a gente verifica de conluio. Muitas vezes, o próprio profissional, ao invés de ser culpado, ele passa a ser vítima. Exatamente no momento em que esse fato foge do seu controle, não venha, é no mercado fraudulento, onde, né, a gente não consegue captar todas essas coisas. Então, eram essas considerações. Eu acho que as suas colocações que você fez está dentro, inclusive, do cumprimento das nossas normas, né? Os princípios, as normas, tudo que se registra, a gente registra assim, e ela é muito importante para tomar decisões, não só para investidores, para governo, senão você imagina se você não tem uma ordem econômica contábil, como é que você vai pagar seus tributos? Como é que um governo vai analisar ou não vai? Então, a contabilidade ela é essencial para todo tipo de negócio. Era essa a minha contribuição. Perfeito, presidente. Queria passar a palavra agora para o Antoninho Trevisan.
Interessante essa abordagem do Miguel e as observações do Mayon levam a gente a refletir o momento que nós estamos vivendo, né? Nós temos que fazer do limão uma limonada. Talvez nunca se falou tanto em contabilidade nos tempos recentes quanto estamos falando agora, né? Diariamente, Miguel, Eliseu, Flávia e Mayon, diariamente a gente vê os jornais, as televisões, as mídias sociais tratando do caso Americanas e, com isso, discutindo elementos que nunca vieram à baila com tanta frequência, né? Imagina você falar, como estamos falando aqui, de desconto de duplicata com as novas maneiras de expressá-las, até que ponto o contador é responsável, o auditor é responsável. O que eu quero dizer é que nós estamos diante de uma grande oportunidade, né? O fato é, por que tudo isso aconteceu? Por que isso está acontecendo? Porque o contador é sempre visto no olho do furacão? Por que o auditor é sempre olhado como eventual culpado, né? Aquele célebre filme Casablanca tem um episódio marcante quando o inspetor chega e diz: olhem, procurem os suspeitos, mas prendam os culpados de sempre. Então, parece que nos coloca dentro desse quadro. E a mim, como empreendedor de escola, empreendedor de empresa de auditoria, de contabilidade, eu fico olhando isso aqui, uma grande oportunidade para os nossos companheiros dos escritórios de contabilidade, os contadores nas empresas. Cresce a relevância. As pessoas não imaginavam que a contabilidade fosse tão relevante quanto ela é. Caramba, a contabilidade, então, produziu um impacto dentro de uma corporação de dezenas de bilhões. Não é? Como que ela foi capaz de ser responsável por isso ou produzir isso e ninguém ficou sabendo, né? Que ciência é essa? Será a contabilidade uma ficção? Ou será que ela existe? Como é que ela existe se ela foi tratada como uma ficção aos olhos de tantos, por tanto tempo, e produz impactos tributários no ambiente do emprego, produz impacto em cadeias produtivas, né? Ou seja, a contabilidade é absolutamente importante e fundamental. Quer dizer, não somos nós que estamos dizendo isso, é esse mercado. Então, tem uma oportunidade que nos se apresenta agora. Eu vejo que, do que nós até agora discutimos, a questão da externalidade do mundo empresarial parece ser mais relevante do que a questão interna de uma empresa. A decisão de lançar ou não lançar um produto é parte da vida. Eu lancei, durante a minha vida empresarial, em auditoria e contabilidade, e de educação, uma série de, vamos chamar de produtos. De cada 10 que eu lançava, 9 não davam certo. Mas isso é da regra do jogo. E essa é a função do empresário. Agora, quando ocorre fatores do tipo pandemia, quando ocorrem fatores, o juro sai de 2% ao ano para 14% ao ano, qual é o comportamento do contador? Qual é o comportamento do auditor? Obviamente que ele tem que dar uma guinada. Obviamente que nós, os educadores, né, Eliseu, vamos ter também que olhar, rever o que nós estamos ensinando. Vamos só continuar falando de contabilidade estrito sensu? Ou vamos falar dos impactos que a contabilidade está sujeita e como é que ela recebe isso e quais as consequências do fato de eu, um contador, eu, um auditor, não olhar os meus concorrentes, não avaliar o que acontece no entorno da empresa. O que é mais importante? É eu fazer o lançamento,
fazer consistentemente, aliás, não tem inconsistência na contabilidade, ou eu começar a olhar os indicadores dos meus concorrentes, indicadores de outros países, e, baseado nisso, começar a levantar questões novas, seja para os chamados stakeholders, se for uma companhia aberta, seja para expressar um lançamento contábil. Ao interpretar um lançamento contábil, que me parece ser o coração da contabilidade, eu só vou olhar os aspectos intrínsecos, os aspectos internos, ou vou avaliar com que frequência esses fatos estão acontecendo externamente. Então, eu acho que esses casos que estão acontecendo, Americana, tudo indica, uma fraude, mas você teve o caso agora terrível da livraria Cultura, né? E onde se perde ali um espaço, uma história relevante, né? Porque os homens são feitos de livros e de liberdade, né? Então, eu fico por aqui, deixando só registrada a minha preocupação em relação às externalidades e como é que deve ser o novo contador, e entendo que este caso específico da Americana, ele coloca o contador no centro da discussão e lança, talvez, novas oportunidades, novos produtos para que a gente possa, como profissional, saber explorar. Perfeita colocação, Trevisan. Para finalizar nosso bloco, a gente não pode deixar de ouvir agora 2 minutinhos o professor Eliseu, que aí a gente parte para o bloco 2 com ele na parte principal. É interessante que cometem-se fraudes monumentais, por exemplo, utilizando-se a medicina. Mas todo mundo parece que separa bem, né? É um certo médico, mas ninguém ataca a medicina. Está correto? Nesse campo, a visão de todos nós. Cometem-se crimes, né? Fraudes na engenharia. Não sei se é verdade, mas está sendo dito que uma das razões do tamanho do desastre lá da Turquia, da Síria, é não cumprimento de regras de engenharia na construção, porque lá exige-se pela natureza lá do solo, etc. Então, não é a engenharia que é a culpada, quer dizer, o fato de... No direito, né, Miguel? Você também, não é o direito que é o responsável, mas você vai ter um monte de gente que podem ser advogados e podem não ser advogados, que vão cometer fraudes, né, de natureza jurídica. Então, esse trabalho todo, esse speech todo, muito bem-vindo, porque nós vamos deixar isso muito claro, quer dizer, não é a contabilidade, a ciência contábil é uma coisa, tem seu propósito, tem seu objetivo, sem ela não dá para o capitalismo existir, nem dá para existir grandes instituições, mesmo no mundo não capitalista, está correto? Na área pública, etc. Muito bem, tudo bacana. Então, separar isto da parte de fraudes que podem ser cometidas por contadores e podem ser cometidas por não contadores. Está correto? Eu até acho que vou falar isso um pouco melhor lá. Mas então a gente separar isso bem. E eu lembro direto da medicina. Puxa, isso daí ninguém vai ter dúvida. Temos que trazer esta mesma visão para dentro da contabilidade para todas as pessoas que não conhecem. Veja, não é a contabilidade. Não culpem a contabilidade. Alguém é culpado, mas não é a contabilidade. É isso aí, professor. Bom, nós vamos agora, então, finalizamos o nosso primeiro bloco. Vamos partir agora para o nosso segundo bloco. Mas antes, se vocês estão gostando de ouvir essas feras aqui, não deixe de dar o like aí no nosso YouTube, para que a gente possa sentir aí se vocês estão realmente gostando dessa atividade de hoje ou não. Então, nós vamos partir para o segundo bloco. Professor Eliseu, a palavra está com você. Deixa eu marcar aqui meu tempinho, né? Senão, e olha lá, Flávio, você sabe, controla, né? Como é que é professor? Podem ver microfone, tá correto? Professor de política.
Eu estou até achando muito legal, porque eu que sou tão acadêmico, né? E falo sobre a parte conceitual, de repente eu estou aqui, e fui eu mesmo que escolhi, tá certo? Falar disso aqui, ninguém me jogou. Não faz um mundo totalmente prático, pragmático, né? Entrar agora na discussão do seguinte: o que teria contabilmente acontecido na tal das lojas americanas? Aparentemente, a notícia toda nasceu desde aquela primeira exposição do Sérgio Rial, quando ele falou na conta de fornecedores e falou na conta das subcontas de fornecedores. E, quando, na medida que a gente vai caminhando e vai ouvindo daqui, de lá, etc., parece que é esse realmente o caminho. Houve efetivamente uma fraude. Vamos lá. Para a gente entender bem, vamos usar a nossa linguagem aqui de contadores. Vamos começar um caso extremamente simples. Você compra de um fornecedor e promete pagar para ele 100 e você traz a valor presente na sua contabilidade a conta de fornecedor para 90 para ter um custo como se fosse à vista. Então, na contabilidade, o que é normal? Não precisa obrigatoriamente ser feito assim. O que é normal? A gente registra a conta de fornecedor do fulano A 100 e abre uma subconta de um valor de desconto a apropriar, tá certo? Que normalmente vai para despesa financeira. No caso do estoque, a parte operacional pode até ter outro destino no CMV, mas vamos lá, vai lá para lá. Muito bem. Então, eu tenho a conta de fornecedor com o 100 bruta. Se alguém perguntar para mim, quanto que você deve para o fornecedor? Olha, lá na frente eu devo 100. Está aqui, está contabilizado, está bonitinho. Tá. Eu posso, de repente, me esquecer de apropriar aquela conta retificadora. Eu esqueci. Eu tinha que tirar aquela conta ajuste de encargo a apropriar, deveria ir sendo baixada. E vamos lá, como encargo financeiro, vamos participar de partes mais simples, como encargo financeiro, eu esqueci de fazer. Ora, se eu esqueci de fazer, eu deixei de registrar uma despesa financeira, mas tenho lá um passivo. Agora, quando eu for pagar o passivo, eu tenho que pagar 100, né? E o meu passivo está lá por 100 menos 10. Eu vou descobrir que tem alguma coisa de errado, aquela conta não pode ficar negativa. Bom, mas vamos lá. Eu fiz isso com 5 fornecedores. Eu esqueci um deles de apropriar o juro, os outros 4 eu apropriei. Então, eu vou lá, tem lá a despesa financeira derivada do ajuste a valor presente de fornecedor. A minha conta de fornecedores, se eu não fiz eu tive 5 fornecedores, mesmos valores. Comprei por 100 cada um e trouxe o valor presente. Então, eu tenho lá os fornecedores, um deles eu não apropriei, e aí vamos dizer por quê, eu não apropriei o juro. O que acontece? Aquele fornecedor, se eu pagar, o fornecedor está por 100, eu pago 100, fica uma conta negativa lá pendurada. Mas se eu tenho 5, aquilo eu deixo lá embolado com as outras contas de despesa financeira a apropriar. O que aconteceu? Eu joguei por resultado a despesa financeira de 4 fornecedores e não joguei de 5. E a minha conta de fornecedores no global não está negativa. Aí eu faço outras operações com fornecedores e faço as mesmas coisas. Outros valores de despesas financeiras eu não vou apropriando. Então, o que vai acontecendo com o decorrer do tempo? Eu tenho uma conta de fornecedores cujos saldos brutos, fornecedor A, B, C, etc., estão todos corretinhos. Mas as contas retificadores que deveriam ir desaparecendo não estão desaparecendo todas. Algumas sim, outras não. E tem mais ainda. Tem um fornecedor, eu tenho que pagar o fornecedor, não tenho dinheiro, daí o que eu faço? Olha, vou lá, faço uma operação, tá, eu vou pagar para você, então, 120 daqui tantos meses, daqui um ano, quase um ano. Tudo bem. Aí, o que eu faço? Eu posso, de novo, ajustar minha conta de fornecedor, que agora eu estou devendo para o banco, porque foi o banco que fez aquele financiamento,
ajusto para os 120 e boto lá numa conta de juros a apropriar. Só que, com a decorrência do tempo, eu não aproprio aquela despesa para o resultado. O que vai acontecendo? Se eu tivesse um único fornecedor, isso apareceria tranquilamente, porque na hora de pagar, o cheque que eu tenho que pagar é 120, e lá na contabilidade estaria 120 menos 30 de juros apropriados. Eu não apropriei nem os 10 primeiros do ajuste ao valor presente, nem os 20 de uma operação de extensão de juros. Então, não vai dar certo. Mas se eu tiver milhares de fornecedores, eu vou fazendo com uma porção deles e não com todos, porque a conta não pode, né, chegar lá no fim e virar negativo. Bora da história. Com o decorrer do tempo, um valor enorme de despesas financeiras, e aparentemente, posso repetir, eu não posso garantir que foi isso, mas tudo indica que acabou sendo essa a prática contábil. As contas todas de lá de fornecedores, que inclusive a parte principal não era na parte original da compra, do período normal, não, era nas extensões. Compra por 60 dias, depois estende para 360. Principalmente essa parte da extensão, que deveriam as contas de juros apropriados sendo apropriadas para o resultado, e a conta do passivo crescendo, o que ia fazendo? Ajustava lá dentro, mas sem transferir para baixo, para o resultado. Então, as contas, essas contas, e pior ainda, classificadas como fornecedores puros, né? Isso também é outro problema, essa outra fraudezinha, né? Então, tem duas fraudes, de continuar chamando de fornecedores puros, sem dizer que aquilo é uma operação de risco sacado, e uma fraudezona enorme, que é não transferindo as contas retificadoras para o resultado. Isso daí, se fosse uma única conta de ajuste a valor de juros a apropriar, claro que seria extremamente visível. Mas você vai fazendo isso analiticamente, conta por conta, conta por conta. Se você não entrar nos meandros detalhados das contas todas, você acaba realmente não percebendo. Aparentemente, isso foi o que ocorreu. Ou seja, uma fraude foi cometida usando-se a contabilidade. Não é a contabilidade, quer dizer, a contabilidade era para fazer tudo certinho, tudo bonitinho, tudo correto. Alguém foi e fez uma fraude, cometeu uma fraude. E tem uma coisa interessante, você vai fazendo isso muito, mas vai pagando aqueles fornecedores os que você vai estar de fato pagando, mesmo que você protelou, acertou, renegociou, mas pagamentos têm que ir sendo feitos. Essas contas que vão sendo pagas, elas em si vão ficando negativas, porque elas estavam lá contabilizadas no valor bruto por 120, menos 30 de juros apropriados, mas quando paga 120 e diminui de fornecedor os 120. Moral da história, as contas individuais dão a impressão que estão certas. No conjunto, a conta de fornecedores, você vai fazendo muitas essas operações, ela vai diminuindo o seu saldo, vai diminuindo, um dia vai virar negativa. Tanto que ela deveria estar em 25 bilhões no balanço de setembro, e estava em 5. 20 bilhões de encargos financeiros ao longo de 6, 7, 8 anos, como o próprio Real comentou, deu a entender lá, que não foram sendo apropriados. Tá? E que, então, produziram esse desastre. Tá? O que aparentemente, contabilmente, que foi feito foi isso aí. Aí agora, vamos lá. É fraude isso? Absolutamente é fraude. A contabilidade, né, a televisão, usou uma expressão sua, foi vítima da fraude. Ela é vítima. Ela é vítima. Agora, vamos comentar o seguinte. O contador fez isso tudo? Pode ter feito. Pode até ter sido o arquiteto. O contador pode nem ter percebido que isso foi feito? Eu vou dizer, pode. Cada vez mais, com a alta tecnologia e a centralização de toda a tecnologia, cada vez é mais possível, lá em cima, cometerem-se fraudes dentro do sistema computacional,
sem que embaixo não se saiba. Eu não estou dizendo que o contador não era, eu não sei, eu não tenho a mínima ideia. É só lembrar do caso do Banco Nacional, vocês se lembram? Uhum. O Banco Nacional é o contrário, né? Ao invés de reduzir o passivo, criava o ativo, criou contas no ativo de clientes inexistentes e ia contabilizando como se fizesse o cliente, uma carteira que era de inadimplente, se transformou em carteira ativa falsamente. Então, contabilizava-se o recebimento do dinheiro e uma nova aplicação de um outro investimento, de um outro sócio, de um outro cliente do mesmo grupo, etc. E apropriando receitas financeiras lá para o resultado. Então, resultado bonito, o ativo crescendo, tudo beleza. Era um ativo falso. Veja lá na justiça quem foi condenado. Foi um profissional, não contador, lá de cima, ligado lá de cima, que na computação fazia isso tudo diretamente. Fez isso tudo lá de cima para baixo, dentro da computação. Alguém foi lá no sistema, fez os registros. Você tem, às vezes, os controles muito grandes para ver se lá no sistema alguém vai lá e aumenta seu próprio salário, ou cria um funcionário inexistente, né? Até a conta, vai lá e paga. Não tem isso. E quantos desses não são pegos? Ou são pegos muito tempo depois? Então, o caso da Americanas é fraude, aparentemente, dentro desse sistema, ou algumas variantes que podem existir aí, a gente não sabe o detalhe, cometidos com o uso da ciência contábil, quer dizer, usou-se a dita cuja contabilidade para se cometer um crime. E crime que não é da contabilidade, é de alguém que fez isso. Alguém que não se sabe. Ainda não se sabe. Todos estavam envolvidos e todos sabiam, desde acionistas até o terceiro nível da contabilidade da empresa. Ou eram lá em cima 2, 3, 4 pessoas que sabiam disso. Está correto? Tem todo um problema aí relativo à tal da circularização, mas aí é um outro detalhe que eu não vou entrar, porque, veja, com aquelas contas daquele jeito, naqueles detalhes, etc., é fácil ficar entre nós. Não é muito difícil enganar também o auditor, está correto? Não é tão difícil assim. Tanto que foram enganados 2 auditores, pelo jeito. Pelo menos 2 empresas de auditoria. E por muito tempo. É muito triste. E a gente fica aí vendo, ouvindo, lendo, falar-se tanto na contabilidade e, às vezes, com a ideia de que ela é a responsável. Então, esse papo de hoje, a começar também lá pelo Miguel, é fantástico para a gente usar o próprio caso terrível para dizer, gente, não é a contabilidade. Alguém foi lá e usou. Do mesmo jeito que o carro pode ser usado para matar. Do mesmo jeito. É o carro que é o culpado? Não faz o mínimo sentido. Perfeito, professor. Estamos com o nosso tempo aqui meio curto. Combinado. Não, já está terminadinho, tá certo? Só sair do meu normal, que é falar tanto da teoria do que eu sei, porque os colegas estão falando isso de uma maneira muito mais brilhante, e mostrar esse caso para deixar bem claro. Quer dizer, uma coisa é a contabilidade, outra coisa é alguém ir lá, que pode não ser contador, o caso nacional não era o contador que fez, pelo menos. Conversando, inclusive, eu fui por lá até advogados que trabalharam na época na Câmara. Vou mostrar. A contabilidade é uma coisa. Agora, alguém vai lá, pode ser um contador, pode não ser um contador, e faz uso da dita cuja como instrumento de vilipêndio à ciência e de vilipêndio à economia como um todo. Obrigado. Obrigada, professor. Vamos acalorar um pouco mais esse assunto. Trevisan, pode fazer as suas observações. Eliseu, você toca numa questão tão relevante, né? Porque um lançamento contábil ele tem partida e contrapartida, né? O que dói geralmente é a contrapartida, né? Quer dizer, de alguma forma, tudo que o Eliseu nos mostrou é de que houve uma redução da conta de passivo, da conta de fornecedores, né? E como contrapartida, deixou-se de registrar despesas.
deixou-se de apresentar custos. Consequentemente, apresentou-se lucros indevidos. Então, vejam bem como a contabilidade ela produz impactos financeiros de grande monta. Percebam, se a companhia... dividendos... Exatamente. Se a companhia apresentou lucros que não tinha, ela pagou impostos, pagou tributos que não deveriam ser pagos. Quem vai responder por isso? Ela pagou, Eliseu, os famigerados bônus. Eu digo para vocês, na minha empresa, sempre que eu tive, eu nunca instalei esse modelo de bônus. Pagaram-se bônus. Bônus para quem? Para executivos, para uma porção de pessoas, indevidamente. Tirou-se dinheiro da companhia, descapitalizou-se a companhia, em decorrência de uma fraude. Né? Eu produzi. Todos os que receberam participavam da fraude. Esse é o ponto, Eliseu. Quer dizer, pratica-se um crime de maneira descarada, não é aquele ladrãozinho que rouba, furta uma maçã, uma laranja na feira. Esse vai preso rapidamente. Você produziu, sabendo que estava produzindo, resultados indevidos, lucros indevidos, e se beneficiou disso através do bônus. E o pior, me parece, dividendos também. Dividendos a quem? Obviamente, a todos os acionistas, mas, sobretudo, óbvio, aos controladores. Né? Então, eu sempre me questiono e questiono quando se diz essa é uma questão meramente contábil. Já discuti isso com o Mayon, né? Quando eles querem dizer, Miguel, que a questão é contábil, eles aplicam esse tal meramente contábil. Não tem problema. Era a Operação Aro, vocês lembram, né? Na Operação Aro, um dos colegas nossos na reunião da Academia Paulista falou que é a antecipação de receita orçamentária, né? É mais ou menos aqui, né? Quer dizer, você faz o desconto da duplicata, obviamente antecipa os recursos e deixa a bomba para sempre. Isso tudo funciona, pode ser que eles conseguiriam arrumar isso, não tivesse os juros sofrido a escalada que sofreu. Eu acho que essa externalidade não administrada produziu um impacto que, de repente, gerou um número que se alavancou e que chegou na cifra de 20 bilhões. Mas eu quero dizer, então, primeiro, um lançamento contábil não é um mero impacto contábil. Todo e qualquer lançamento contábil produz impactos financeiros gravíssimos. No caso da Americana, foi a de pagar tributos indevidamente, a de pagar bônus indevidamente e a de pagar dividendos indevidamente. Deixa eu até me permitir aqui, dentro do contexto que vocês brilhantemente apresentaram, veja que o método das partidas dobradas, ele serve também como um efeito eparema. Ou seja, quando você usa o organismo contábil para processar uma fraude, o método das partidas dobradas, como brilhantemente o Eliseu explicou aí, o caso ocorrido aí, a princípio, na Americanas, a contabilidade, quando você ficou ali abatendo as despesas financeiras de fornecedores, sendo que deveria levar para o resultado, no tempo, a contabilidade falou, isso aqui não serve, nós não processamos, nós existimos para o capitalismo racional. Então, o método das partidas dobradas tem, nessas situações, em fraude, de um efeito eparema, ele vomita, a contabilidade vomita. É só você perceber no tempo. Perfeito, professor. Eu queria fazer uma colocação aí, que o Eliseu colocou bem. A nossa preocupação, nós estamos tendo uma preocupação de explicar
mais didaticamente o que aparentemente ocorreu, como disse o professor Eliseu, né? O que foi divulgado é o que ele está comentando, que aparentemente ocorreu, porque você não tem a origem dos fatos, não tem a documentação, não tem os fatos apurados ainda. Mas existe aí, dentro da fala do Irineu, do Eliseu, uma série de outros fatores. Nós temos conselho de administração, nós temos comitê de auditorias, nós temos auditoria interna, conselho fiscal. Então, nós temos uma série de pessoas que têm uma função, cada uma nas suas específicas. Já houve algumas explicações das funções de cada esses conselhos. E o que se fica no mercado, que é necessária essa explicação, é que parece que todos estávamos envolvidos, ou então para que existisse e não se apuraram isso. É mais ou menos essa provocação, Eliseu, e esse cuidado que nós temos que tomar, que as coisas devem ser apuradas, né, para depois ser divulgada, senão, se a gente começar também, aconteceu isso, é aquilo, a culpa é de fulano, até no narcotráfico, Eliseu, quando acontece algum problema, eles falam que é a contabilidade do narcotráfico, então, e isso não é uma realidade, certo? Então, eu acho que está sendo importante as suas colocações, Isa, mas nós temos também um monte de outros profissionais envolvidos, que não é só o contador, não é só o contador no exercício de auditoria que estavam ali envolvidos, uma série de outros profissionais também, que deve ser apurado de uma forma global. Perfeito, presidente. Eu vou passar agora para o nosso último bloco, nós vamos iniciar nossa última etapa desse evento, que um debate tão grandioso com vocês aí, muitos elogios estão surgindo, né? Então, queria passar a palavra agora para o professor Miguel Silva para fazer as considerações aí desse debate num todo. 3 minutinhos, Miguel, para que a gente consiga cumprir nosso tempo e fazer algumas perguntas no final. Olhar aqui o relógio, não é? Mas você pode sempre monitorar-nos. Observe, eu queria resgatar, então, aquele slide último aí, não é? Que está aí na tela. Então, ao final, eu quero enfatizar que nós temos que sair da zona, né, de acuamento, como classe contábil. Tem que ser claro que a contabilidade, ela existe e ela pode ser vítima. Quando ela é vítima, como bem Trevisan e enfatizado pelo Eliseu, ela tem efeito eparema. Ela vomita o que está sendo feito no tempo, e parabéns mais uma vez a Lucas Pacchioli, que criou o método das partidas dobradas. E aí o que acontece? A contabilidade não opera no capitalismo irracional, na fraude, no capitalismo selvagem, na mutilação. E aí, para isso, existe investigação. Aí é direito penal. Não é? Então, também direito patrimonial, na medida que haverá indenizações a serem apresentadas aí por quem arquitetou. Se há um conluio com mais de uma pessoa, ok. Mas aí é fraude de gestão. Não é? Não houve aí, em outras palavras, uma fraude contábil isoladamente, como procurei aí difundir. Que bom que hoje, por meio aí daquele artigo, uma boa semente, mas aí a virtude é da classe contábil, não minha, que se levou aí para o Brasil e hoje se afasta essa figura, essa peixa contábil em fraude. Tudo é meramente contábil, ou o pior é contábil. Que bom que hoje se fala outras coisas, menos fraude contábil no caso americano. Agora, eu queria aproveitar e fazer também a nossa lição de casa como classe contábil. Eu recomendaria, nós, como classe contábil, repensar o livro diário geral e o diário auxiliar, porque a conta fornecedores, conta clientes, trabalha com saldo total. E o diário auxiliar é ABC. Nós vamos ter que repensar isso. Em especial, auditores, fica a dica. Não é? Precisa melhorar a fiscalização do diário auxiliar, porque o diário geral, nessa hora de conta fornecedores, Eliseu, fica muito fácil, pensa o total
de fornecedores da Americanas. Suporta você abaixar a despesa financeira lá a todo tempo? Sendo que o Diário Auxiliar está vomitando, mais uma vez, o método das partidas dobradas nos ensinando aí. E lá está o efeito Eparema no Diário Auxiliar. Outra coisa é a questão... nós vamos ter que repensar no âmbito do ESG, ou seja, de governança corporativa, nós vamos ter que pensar a meritocracia, aí é já no âmbito corporativo. Há políticas, sim, acirradas de bonificação, não é? E muitas vezes os gestores têm mais remuneração variável do que valor fixo. Nós vamos ter que repensar isso na era do ESG, não é? Porque muitas vezes pode, não estou dizendo que ocorreu o caso aí, mas há sinais que também acirraram a fabricação de resultado para bonificar e distribuir dividendos que não existe. Então, nós vamos ter que repensar essa meritocracia, balizar melhor o que ocorreu a partir de 2008 nos Estados Unidos, está muito avançado nos Estados Unidos nesse sentido de repensar esse modelo com ferramentas de maior rigor para aferição, não é? E graduar melhor no sentido de remuneração do variável. São essas palavras. Obrigada, professora. Então, eu passo a bola agora para o professor Eliseu. Miguel, concordo com você. Talvez tenhamos que, talvez, né, pensar em certas revisões de fórum de escrituração e talvez revisões dos auditores do que diz respeito às novas auditorias, novas de circularização. Aparentemente, né, eu digo o seguinte, esse caso é um caso que abrange muito mais do que nós estamos pensando. E não é só isso, não, viu? De novas, isso, daquilo. Veja bem, Banco Central. O Banco Central tem um plano de contas dos bancos. No plano de contas dos bancos, a operação de empréstimo puro é separada da operação de risco sacado. E estas separações do plano de contas levam que aquele sistema SRC do Banco Central, que os bancos vão lá para saber, tal empresa quer ser minha cliente, deixa eu ver quanto que ela deve para o sistema financeiro nacional como um todo, não estão esses riscos sacados lá nas operações de empréstimo. Não sei se vocês sabiam disso. Agora, eu também não sabia, agora fiquei sabendo. Ou seja, o Banco Central vai ter que repensar plano de contas dele, tá certo? Para efeito de certos registros. E o próprio modelo do plano de contas usado no SRC. Pode ser até que o Conselho Federal de Contabilidade tenha que pensar em algumas coisas de nova auditoria, como acabamos de falar. Pode ser. Tá certo? Um pouco mais analíticas. A operação de risco sacado no Brasil é uma operação que eu acho que não tem 10 anos, ou coisa que vale. É uma operação nova e agora, ajudada, inclusive, de fato, pelo que alguém falou, a taxa de juros subiu muito, a coisa explodiu mais rapidamente, talvez, do que eles pensavam, né? Então, a gente tem que repensar, aí, então, são procedimentos, não é a contabilidade, tá certo? São procedimentos de registro, de divulgação. Lembrando que a única coisa realmente que foi falada, que faz a contabilidade valer é a informação que ela produz, para efeitos de gestão, para efeitos de credores, de investidores, para efeitos do fisco, para efeitos de sindicatos de empregados, que os bons sindicatos hoje, né, no Brasil já começam a ter bons setores de análise de balanço para saber até onde eu posso ir e fazer minha pressão. Então, nós temos todos os... Mas temos que zelar para a qualidade dessa informação e procurar ver o que nós podemos ajudar no processo de restringir as chances de terceiros também virem e produzirem terríveis fraudes dentro do nosso campo. Perfeito. Professor Mayon, sua vez. Bom, eu fico muito feliz da repercussão dessas explicações que nós estamos fazendo. Eu vou manter na linha ainda como fiscalizador, vou repetir que está sendo apurado, foi feito diligência, não haverá, ninguém vai passar a mão na cabeça de ninguém, será punido quem tiver que ser punido, na esfera profissional. E digo também que o conselho não é o conselho que faz a valorização da profissão. Quem valoriza a profissão é o comportamento nosso, de nós profissionais. Se nós formos profissionais bem
atualizar de profissionais, como diz a palavra mesmo, entre aspas, nós não precisaríamos de lei, não precisaríamos de regras, porque nós seríamos os profissionais modelo. Como há desvio de profissionais, então existem essas normas, há regras. Credibilidade, a gente leva anos e anos para conquistá-la minuto a minuto, e podemos perder em um segundo. Portanto, profissionais da contabilidade, pense bem, aplique a norma e sejam profissionais. Eu espero que fosse o último caso que a gente estivéssemos discutindo nesse nível, porque como representante, né, de um órgão fiscalizador, a gente fica muito triste quando ocorrem esses eventos que temos que apurar. Eu sei que não será o último, mas espero que diminua. A gente vê o reflexo que uma situação dessa acarreta, a falta de dinheiro no mercado, a quantidades de organizações entrando já em recuperação judicial, já se antecipando algum fato nesse sentido. Então, a tendência, esse fato economicamente devasta muito, aí você vê a importância de uma boa informação para a tomada de decisões e gestões. Então, eu agradeço a todos realmente que participaram, espero que o povo tenha entendido o objetivo da academia, do CRC e de todas as outras entidades congraçadas que nós temos, que ontem mesmo tivemos discutindo esse assunto com todas as entidades, numa reunião de presidentes e vices de todas as entidades aqui de São Paulo. Então, eu espero que esse fato nunca mais venha a ocorrer, mas se vier, vamos tratá-lo com responsabilidade e repetindo, sejamos profissionais, pessoal. Obrigado. Obrigado, presidente Maion. Agora, professor Tony Trevisan. Felizmente, Maion, são milhões, milhares, centenas de milhares de negócios, de balanços, de pareceres de auditores que acontecem todos os meses, todos os anos, pelo mundo afora. Milhões de negócios são fechados com a ajuda desses profissionais, né? E esses problemas sempre vão acontecer. E nós vamos fazer como faz quando acontece que cai um avião, separa-se as peças, investiga-se o que aconteceu com cada peça, aonde é que nós tivemos um problema e melhora-se o avião. Eu acho que é isso também que nós vamos estar aqui fazendo, melhorando todo o sistema de compliance, melhorando a contabilidade, melhorando as auditorias, melhorando os conselhos de administração, os comitês de auditoria, os conselhos fiscais. O importante é que nós verifiquemos as causas, por que elas aconteceram, e, obviamente, vamos fazer muito mais, continuar fazendo, não é? E lembrando sempre, gente, a profissão ela é perene, ela é necessária, e nós só não podemos passar a mão. Nós temos que ir a fundo, verificar o que aconteceu, melhorar. E lembro, quando aconteceu o caso Enron, nos anos seguintes, com a Sarbanes-Oxley, a profissão da contabilidade, o mercado de contabilidade foi muito mais demandado. Por quê? Porque ele é visto como muito mais relevante do que antes as pessoas achavam. Obrigada, professor Trevisan. Bom, eu tenho a missão agora de tentar passar algumas perguntinhas aqui. Nós vamos ter tempo aí para algumas perguntas, não muitas. E o Sandro, de Jundiaí, eu acho que a preocupação é de todos, né? Nem só do Sandro, mas como que fica a credibilidade perante o mercado, nós que somos contadores e auditores, né? Perante essas tal fraudes, né? Que estão divulgando. Então, eu deixo a palavra aí para o professor Miguel, Eliseu, Trevisan e o Maion, se quiser fazer as suas considerações sobre esse assunto. Posso contribuir? Quer falar, Eliseu? Por favor, Eliseu. Eu só ia comentar o seguinte, o Maion deixou isso muito claro, quer dizer, esse é um papel que tem que ser estendido para cada um de nós, profissionais da contabilidade, do ensino da contabilidade, de tudo. Que é mostrar, isso aí só tem um jeito, a gente explicar, mostrar. Claro que a hora que nós tivermos destrinchamento das coisas e verificar de fato, detalhadamente o que aconteceu, e a determinação de quem foram os responsáveis, a gente vai ter melhor condição, para usar o exemplo.
mas é necessário que tenhamos todos nós essa atitude junto aos clientes, junto aos alunos, junto aos amigos, junto à sociedade como toda, dizendo, gente, não vamos misturar. Uma coisa é o médico ir lá e fraudar e fazer, às vezes, coisas muito piores do que uma fraude, está correto? E separar isso do que a medicina. E temos que fazer a mesma coisa na contabilidade. Perfeito. Eu queria contribuir no sentido que o colega faz uma pergunta fazendo menção à palavra, o Instituto Mercado. Não podemos esquecer que mercado, essa mão invisível econômica e de geração de riqueza, ela só existe com a bússola da previsibilidade e calculabilidade. Quem oferece estas ferramentas da previsibilidade e calculabilidade, gerando peças contábeis aos usuários para verificar a situação patrimonial, bem como o desempenho econômico, é a ciência contábil. Viva a contabilidade! Ora, expliquemos isso é guerra de narrativa. Então, a contabilidade, ela o quê? Apresenta o que o mercado requer. Não existe, em outras palavras, o mercado não existe sem contabilidade, porque a contabilidade é que apresenta a previsibilidade e a calculabilidade dos eventos que ocorrem no mercado, porque o mercado só quer uma coisa, verificar a capacidade de geração de caixa futura, né? Para hedge especulativo ou protetivo, para subscrever ações, adquirir debêntures. Então, não há mercado sem contabilidade. E o que ocorre fora do mercado, fora da contabilidade societária, porque isso não é mercado, a fraude econômica é direito penal. Eu queria contribuir, o meu amigo Trevisan, ele colocou do avião, a peça. O Eliseu lembra bem, o Miguel também, muitos estão nos ouvindo aqui, o Trevisan, quando ocorreu, foi citado aí o caso do Banco Nacional, o Banco Econômico, né? A gente acompanhou de perto toda essa situação. Aí já em 1999 ou 98, Eliseu, a CVM trouxe a instrução 308. A 308, na exposição de motivos, né? Porque naquela época nós tínhamos aquela revista, o Senhor, a Veja, né? Para auditor, 2 e 2 são 5, isso, para onde foi parar isso, como foi parar aqui. Então, ela quer o turbilhão e a CVM, eu recomendo a leitura da exposição de motivos da 308. Ela, além de dizer que o trabalho de auditoria, a contabilidade eram imprescindíveis para o mercado de capital como um todo, ela constituiu 4 elementos muito importantes. Primeiro foi a educação continuada obrigatória. O segundo, o peer review, que é a única profissão aqui no Brasil que eu conheço, que tem um peer review, que é a revisão pelos pares, e criou também o exame de qualificação técnica, além do exame de ordem para entrar na profissão. Então, ela criou alguma coisa que depois, quando houve com a Enro lá, se criou mais alguns outros aspectos, né, de coisas assim. Então, o Brasil sempre esteve à frente. A leitura da exposição de motivos, que se verifica na 308, diz muito de como resgatar a credibilidade, que foi a pergunta que se fez. Não é resgatar, acho que não perdemos. Nós temos que falar exatamente o que tem que ser dito e a verdade, e não ficar passando, como o Eliseu disse, não vamos passar, Eliseu, mão na cabeça de ninguém. Quem for culpado será punido, quem não for, não será punido. Posso dar uma agora de muito, sabe? É o caso, talvez, de pensarmos como entidades de classe em algum tipo de movimento esclarecedor quando as coisas... e preparando para quando as coisas estiverem bem claras, tá? Do que aconteceu, para a identificação do que... As nossas entidades todas, né? Do Brasil, desde o Conselho Federal, tá certo? As nossas entidades congraçadas, etc. Pensar em conjunto numa divulgação para fortalecer essa ideia junto a terceiros, porque a gente não sabe direito, e às vezes até sabe, né, que a incompreensão por parte de quem não é do ramo pode ser muito, muito grande. Estamos indo para esse caminho, Eliseu.
Bom, pessoal, nós estamos aqui com... Eu quero só resgatar um instantinho, Flávia. Fica à vontade. Não, só deixar aqui uma linda mensagem de um colega nosso, acho que é Jorge Letif, e eu vou tomar o que ele disse, me pareceu muito interessante. Ele disse: a contabilidade só se dá mal quando desiste de evoluir. E esse é o ponto. Nós não vamos desistir de evoluir depois desse caso. Dito pelo Jorge Letif, que apareceu aqui. E eu gostei muito do que ele falou. Resume bem, né? Nós não podemos desistir de evoluir. Senão a gente acaba. Isso aí. Belas palavras. Tem muitas mensagens aqui, muitas perguntas, mas nosso tempo voa, ainda mais quando a gente está entre mestres, grandes mestres aí da contabilidade, um assunto tão relevante aí em alto da nossa profissão. Tem muitos recados aqui, Eliseu, Trevisan, Miguel, pessoal agradecendo que foram alunos de vocês aí participando da nossa atividade de hoje, né, mandando saudações para vocês. E, infelizmente, a gente vai ter que finalizar a nossa atividade de hoje. Eu queria pedir para o pessoal não esquecer de fazer o link final, né, da presença, para poder confirmar aí a pontuação dessa atividade de hoje, que é o segundo link que vai estar aparecendo. E eu deixo aberto aí para vocês fazerem as despedidas. Professor Miguel, na sequência o Eliseu, Trevisan, Maion, para que a gente possa encerrar a nossa atividade do dia. Só registrar meu agradecimento e dar minha singela contribuição para um tema tão relevante e deixar claro que nós temos que, nessas horas, prosperar no caos, não é? Caos gerado fora da contabilidade. A contabilidade, ela é nobre, com todas as suas... ou seja, com todos os seus critérios. Um abraço a todos. Obrigada, Miguel. Professor Eliseu. Já foi dito, nós temos que aproveitar esta infeliz oportunidade para mostrarmos melhor quem somos e sairmos ainda mais forte do que realmente somos. Tá legal? Vamos aproveitar isso e olhar o que nós podemos extrair para melhorar a nossa profissão, a imagem da nossa profissão. Professor Trevisan. Só uma palavra, evoluir. Nós vamos evoluir e evoluindo, nós afastaremos eventuais imagens que possam ter sido machucadas. Presidente Maion. Eu, além de agradecer todos meus colegas, amigos, palestrantes, a nossa vice-presidente Flávia, agradeço todos os participantes que estiveram aí, dando apenas também, foi, acho que dito frases finais aí, né, de evoluir, coisas assim, mas eu também quero que evoluam todos os profissionais, participe da nossa Convencom, entre no nosso site, verifique tudo que tem lá disponível, de todo o pessoal, e agradeço a vocês, é uma gratidão muito grande, e vamos pensar positivo. Obrigado a todos. Bom, pessoal, para mim é uma honra estar no meio dessas feras aqui, desses mestres da contabilidade, essa missão de estar participando com eles e moderando, apresentando a atividade de hoje. Nós precisamos encerrar, mas lembre-se de dar sugestões nas avaliações, tá? Fiquem atentos a toda a nossa programação de desenvolvimento profissional e, se Deus quiser, até a próxima atividade. Um beijo no coração de vocês, uma ótima semana e acompanhem as nossas atividades da semana. Até mais. Um abraço. Tchau, obrigado. Um abraço. Um abraço a todos. Um abraço para vocês. Tchau, tchau. Tchau.